recebido dessa palavra, e uma palavra viva, uma palavra saudável, tanta igreja nociva, tanta religiosidade nociva, e Deus tem nos dado tanta saúde espiritual. Queridos, em nome de Jesus, ore pela sua igreja, ore pelos seus pastores, nós precisamos da sua oração, amém? E nós temos um convidado especial hoje, Alejandro Arias. Ele veio dos Estados Unidos para compartilhar a palavra conosco nessa manhã. Amém, pastor? You have everything now. You feel at home, please. Sinta-se em casa. Oh, the microphone. I'm a good evangelist and I can probably do without a mic, but I think I need a mic. Ele é um bom evangelista, ele pode fazer até sem microfone, mas ele precisa de um microfone. Eu achei que ele tinha um microfone, I'm sorry. Otherwise I won't have a voice left for the rest of the tour. Se ele falar sem o microfone, ele não vai ter mais voz no final do tour dele. I'm sorry. Okay. I love what God is doing in Brazil. Eu amo vocês aqui no Brasil. God is moving in this nation, Deus ama essa nação. and despite the pandemic, the church is wide awake. E Ele quer que a igreja fique acordada. Despite of what's going on, E não importa o que esteja acontecendo, apesar do que esteja God is acontecendo, awakening the church. Deus está acordando a And igreja. there is a true remnant standing in this hour. E há um remédio verdadeiro disponível nesse And momento. God is moving among the remnant. E Deus está se movendo através das pessoas. There was a video I saw a few months ago. Tem um vídeo que eu vi alguns meses atrás. And I saw it and it became viral on Facebook. Sorry. It became viral on Facebook. E ele se tornou viral no Facebook. And it was about the church in Brazil. Era sobre a igreja no Brasil. Someone recorded a worship, a gathering of hundreds of believers standing outside the church building. They were on their knees and they were praying and they were worshiping. Alguém gravou um culto onde as pessoas estavam adorando e as pessoas de joelhos ali naquele lugar. E eles estavam adorando a Deus. But they were outside the building. Mas estavam fora do prédio, fora da Because igreja. during the height of the pandemic, the churches were shut down. Porque durante a pandemia, muitas igrejas fecharam. And they couldn't have services E eles não inside. podiam ter culto dentro da igreja. So the people decided to go outside the building. Então as pessoas decidiram ficar fora do prédio. They were keeping their distance, E eles estavam mantendo a distância. but they were on their knees Mas praying. eles estavam de joelhos chorando. And that video really touched me. E esse vídeo me impactou. And that video has had millions of views. E esse vídeo teve milhões de The visualizações. whole world knows what God is doing in Brazil. Deus, o mundo inteiro sabe o que Deus está fazendo no Brasil. There is a church that is wide awake. Há uma igreja que está acordada. There is a church that is empowered. Tem uma igreja que está sendo empoderada. And there is a church that is active. E há uma igreja que é ativa, que está lá fora. And there is a church that is passionate. E uma igreja que é apaixonada. And I believe God is going to move and use this mighty voice. E eu acredito que Deus irá mover a juventude com essa voz poderosa. Amen. Amém? And you are part of it. E você é parte disso. So I want you to turn to your neighbor, tell your neighbor you are part of Eu it. quero que você vire para a pessoa que está do seu lado e diga: você faz parte disso. You are part of it. Você faz parte disso. And God is going to help us change the narrative. E Deus irá nos ajudar a mudar todas essas narrativas. God is going to help us change the narrative. Deus irá ajudar-nos a mudar toda essa narrativa. I'm here with the Go Movement. Eu estou aqui com um movimento chamado Go. And the Go Movement, their goal is to make every believer a soul winner. E esse movimento Go tem o objetivo de fazer cada um dos crentes uma testemunha do Senhor. Every believer is a witness. Cada crente é uma testemunha do Senhor. Come on, say it with me. Every believer is a witness. Diga comigo: cada crente é uma testemunha do Senhor. The most powerful weapon we have in evangelism is our testimony. A arma mais poderosa que nós temos no evangelismo é o nosso testemunho. So I came here because there is an agenda, there is a program happening, and God is doing amazing things through the Go Movement, and we're going to be part of what He's doing here
in your nation. Eu vim aqui por causa desse movimento Go que Deus tem feito em toda a nação brasileira. E Deus fará muitas coisas e tem feito muitas maravilhas durante esse tempo em que estou aqui. I've been in full-time ministry since the age of 11. Eu sou evangelista em tempo integral desde 11 anos de idade. So I've been preaching the gospel for 23 years. Eu tenho pregado o evangelho por 23 anos. I'm married and I have two beautiful Eu daughters. sou casado, tenho duas filhas lindas. One of them is 8 and the other one is 6. I mean 3. Uma delas tem 8 anos, a outra tem 6 anos. No, 3. Três anos, 3 três years anos. old. Yes. And we live in Orlando, Florida. A gente mora em Orlando, na Flórida. My wife is originally from the other side of the world. I met her in Australia. A minha esposa, ela é originalmente do outro lado do mundo. Eu a encontrei na Austrália. I've been taking this gospel to more than 52 nations. E eu tenho levado o evangelho a mais de 52 nações. And so in one of those nations, I met my wife. E em uma dessas nações eu encontrei a minha esposa. And it was a divine connection, and we met, we fell in love, and we got married. E foi uma conexão divina. Nós nos apaixonamos e nós casamos e estamos aí juntos. So we are together committed preaching the gospel. Então nós estamos juntos, comprometidos com o evangelho. And we've been doing it. E nós temos feito isso. And our daughters are doing it too. E as nossas filhas também estão fazendo Because isso. we are committed with the Great Commission. Porque nós somos comprometidos com a grande comissão. God wants the church to be committed with the Great Commission. Deus quer que a igreja seja comprometida com a grande comissão. Before Jesus left this world, Antes de Jesus partir desse mundo, Jesus went to his disciples. Jesus disse aos seus discípulos, Mark chapter 16, verse em 15. Marcos capítulo 16, versos 15. I want you to turn to your Bible to the book of Mark, Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Marcos, chapter 16, capítulo 16, verse 15. verso 15. And you know, this is the heart of the Great Commission. Isso é o coração da grande comissão. And when we talk about the Great Commission, E quando a gente fala da grande comissão, we talk about the church. a gente fala sobre a igreja. We don't just talk about the disciples. A gente não fala somente sobre os When discípulos. Jesus gave the Great Commission to the church, Quando Jesus deu a grande comissão à igreja, Jesus said, Jesus disse: go into all the world vá pelo mundo todo and proclaim the gospel e preguem o evangelho to the whole creation. a toda pessoa, a toda criatura. Whoever believes and is baptized will be saved. Quem crer e for batizado será salvo, But whoever does not believe will be condemned. mas quem não crer será condenado. Verse 17, and these signs will follow those who believe. E estes sinais acompanharão os que creem. In my name they will cast out Em demons. meu nome expulsarão demônios, They will speak in new tongues. falarão novas línguas, They will pick up serpents with their hands. pegarão serpentes em suas mãos, And if they drink any deadly poison, it will not harm them. e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. And they will lay hands on the sick, E eles imporão as mãos sobre os and doentes, they will recover. e eles serão curados. This is the Great Commission. Essa é a grande comissão. And I came to Brazil. E eu vim aqui para o Brasil, My heart is to activate the church e o meu coração é para ativar a igreja, so that every believer becomes a witness. para que cada crente se torne uma testemunha. Because we are all witnesses. Porque todos nós somos testemunhas. We have an amazing story. A gente tem uma história maravilhosa. We have an incredible encounter story. A gente teve um encontro maravilhoso. You know, I've been passionate. I've been following the Lord since I was 7 years old. I've been preaching the gospel officially since I was 11, but unofficially I started when I was 5 years old. Sabe, eu sou um apaixonado por Jesus. Desde os 11 anos de idade eu tenho pregado o evangelho. Mas desde os 5 anos Deus tem usado a minha vida. And I began to preach it at my school, Eu comecei pregando na minha escola, to my school peers, para os meus colegas de to my escola, friends. para os meus amigos. I was preaching to everyone. Eu pregava para todo mundo. No matter who would get in the way, I would preach to them. Não importa onde eles estavam, eu pregava para eles. And sometimes I was more radical, E às vezes eu era muito radical. and I would actually preach to my toys. E eu também pregava para os meus brinquedos. And I os meus used to bonequinhos. line up my
my Eu toys, costumava colocá-los assim numa and I used to fileira have services with my e eu toys. tinha um culto com eles. And I used to lay hands on the E eu toys, colocava as mãos sobre os bonecos and I used to pray for the e toys. eu orava por eles. Because I wanted to reenact everything I saw happening at church. I wanted to reenact it in my room. Porque eu estava atuando, tudo aquilo que eu via na igreja, eu fazia em casa, eu fazia no meu quarto. And so I had a great faith, Então eu tinha fé, uma fé muito and I had grande great passion. e uma paixão muito And grande. I wanted to see everyone come to Jesus. E eu queria ver todo mundo vindo para Jesus. I used to go to the big rallies for Jesus. Eu ia para grandes encontros com Jesus. One time my dad made a big sign for me. Uma vez, My dad made a big sign o for meu me. pai fez uma canção para mim. But it was a sign. A sign, meu pai fez um sinal para mim. And he actually built it so that I could carry it to this rally. Então ele construiu essa placa de But sinais para que eu levasse até esse it was lugar. heavy. E era um negócio pesado. It was really Era um heavy. negócio muito pesado. But I went to the rally, Mas eu fui até lá and with my dad's help, e com a ajuda do meu pai, I was able to raise that banner, eu pude that levantar sign. aquele sinal It was made of glass. e era feito de Made of glass. vidro. It was very heavy. Era um negócio pesado. You know, an 8-year-old trying to raise Você a glass imagina 8 sign. anos de idade levantando um negócio pesado. But I was so passionate. Mas eu era tão apaixonado. One time I got lost among the crowd, Uma vez eu me perdi no meio da multidão and my parents were looking for e me. os meus pais estavam me procurando. They were like, where is he? What happened to him? Ele estava, cadê ele? Cadê o que? Like Jesus, Yeah. when he was a baby. Yeah. E meus pais, cadê ele? Cadê ele? Onde ele está? Eu falei que nem Jesus. And quando so se they went to the main organizer, Aí ele foi até o organizador and do they evento. told him about what just Eu happened. falei sobre o que estava acontecendo. And they, obviously announced, using the microphone, they announced my name, and they said there was a missing child. Então, obviamente, eles anunciaram no sistema de som que havia uma criança perdida. And I was there. E eu estava lá. They found me. E eles me My encontraram. parents were so relieved Os when they meus pais found me. ficaram muito aliviados. ao me encontrar. Oh, that day, I'm telling you, I heard about it. Nesse dia, eu quero te falar, meu pai falou. Eles My falaram parents told me, muito. never do that again. Meus pais falaram, nunca faça isso novamente. And I was so passionate E eu estava tão apaixonado that I kept on preaching the que gospel. eu continuei pregando o evangelho. Even inside the classroom, Até mesmo dentro da sala de even aula. with the pencils, Até mesmo com as minhas I canetas. used to line up the Eu pencils, colocava minhas canetas. and I used to E eu practice, praticava. and I used to preach to the E eu pencils. pregava até para as canetas. One day my teacher caught me. E um dia o meu professor chegou. She couldn't believe it. Ele não podia acreditar. What are you doing? O que você está fazendo? You're rapaz? going crazy. Você está maluco? This church is making you go Essa crazy. igreja está te deixando doido. So she wrote a note in my book, Então ela escreveu uma nota na minha agenda. and she sent me to see a E ela psychologist. me mandou para ver um psicólogo. When my parents found out that I needed to see a psychologist, E os meus pais me levaram para ver um psicólogo. they were really concerned. Eles estavam My preocupados. dad was not a believer then. O meu pai não era um crente. And Então, my dad was like really upset, like, all you want to do is go to church and pray. I mean, this church is really washing your brain. Something is going on. e meu pai estava realmente bravo. Ele falou: você só pensa em ir na igreja. E essa igreja está mesmo fazendo uma lavagem cerebral na sua cabeça. You're not a normal child. Você não é uma criança normal. You're not playing with your friends. Você tem que brincar com seus amigos. You are preaching to the pencils. Você prega até para suas canetas What's e lápis. wrong with you? Para, o que acontece com você? So they took me to see the Então psychologist. eles me levaram para ver o It psicólogo. was the best evangelism session in Isso my foi a life. maior evangelização de sessão que eu já vi na minha vida. I ended up witnessing to the Eu acabei psychologist. pregando para o psicólogo. The psychologist happened to be an atheist. E o The psychologist happened to be an atheist. psicólogo era um ateu. And so I began to talk to him. Então eu comecei a falar com ele. He wanted to tell me about, the mind, the power of the mind, Ele and queria me falar sobre o poder da mente, essas controlling coisas, your mind and your as emotions. suas emoções e tudo And mais. then I began to share the gospel Então with eu him. comecei a compartilhar o evangelho com And I ele. told him about my healing. E eu disse para ele sobre a minha Jesus cura. healed me. Jesus me curou I had cancer. de um câncer. I was given 1 year to Eu live. fui dado 1 ano somente But de here I am vida, standing. mas aqui eu estou How de can you pé. explain that? Como você pode explicar isso? Come on, let me know. Me explique. How can you explain that to me? Explique isso para mim. Jesus healed me. Jesus me curou.
That is a great commission. Essa é a grande comissão. Activating every believer to share the gospel. Ativar cada crente para compartilhar o evangelho. Sharing the gospel is the most powerful message we have. Compartilhar o evangelho é a maior arma que nós temos. It is the most wonderful message we can share. É uma mensagem maravilhosa que nós podemos And can I compartilhar. tell you something? Deixa eu dizer algo. It is very simple. É muito simples. All you have to do, Tudo que você precisa fazer, share your own story. compartilhe a sua própria história. Share your testimony. Compartilhe o seu Share próprio what God has done in your testemunho. life. Compartilhe o que Deus tem feito na sua So I'm going to vida. give you 3 keys for powerful evangelism. Deixa eu te dar 3 chaves aí para você poder evangelizar. Number 1, Número 1, relational evangelism. relacionamento. You are not meant to evangelize so that you can make somebody feel guilty. Você não foi chamado para evangelizar e fazer com que alguém se sinta culpado. You are not meant to grab the Bible and bash them. Você não foi chamado para pegar a Bíblia e dar na cabeça do cara. You know, hit them with the Bible. E curar o cara com a Bíblia. Tell them you're a sinner. Você é um pecador. You're lost. Você está You're perdido. broken. Você está quebrado. If you don't repent, Você precisa se You're going to arrepender. hell. Você vai para o inferno. keep doing that and tell me how it goes. Se você continuar fazendo isso, você está na roça, meu irmão. Tell me how it goes. Oi? Tell me how it goes. Diga para mim o que vai Tell acontecer. me what is the response you're going to get. Qual que é a resposta que você vai ter de um cara desse? Most likely people will reject you. A pessoa vai rejeitar você. Most likely people will laugh. A pessoa vai rir de você. And they will mock you. E eles vão até te They will bater. think you're Eles crazy. vão achar que você é maluco. Oh, this guy is fanatic. Ah, esse cara é um fanático. This guy is fanatic. Esse cara é um fanático. Because sinners know they are sinners. Porque os pecadores sabem que são pecadores. You don't have to tell them they're Você não sinners. precisa dizer para eles que eles são But pecadores. you got to share the good news with them. Mas você precisa compartilhar as boas That there novas is com eles. someone who can set them free. E você pode dizer que existe alguém que pode torná-los livres. There is someone who can heal them. Há alguém que pode curá-los. There is someone who can set them free. Há alguém que pode torná-los livres. Someone who can turn their life Alguém around. que pode tornar a vida deles de ponta Someone who cabeça. can bring hope to their hopelessness. Alguém que pode Hopelessness. levar esperança para os God desesperançados. wants you to be a messenger. Deus quer que você seja um mensageiro. And you start by sharing your own E story. você começa compartilhando a sua própria história. What is God doing in your O life? que Deus está fazendo na sua vida. What God has done in your O que life. Deus tem feito na sua vida. So the number 1 key that I want to share with Então, you, a chave número 1 que eu quero compartilhar com vocês relational evangelism. é um evangelismo relacional. Begin to build relationships. Você tem que construir uma relação. Begin to pray for someone. Comece a orar por If, alguém. if you know how to build a Se relationship, você sabe como construir um relacionamento, you know how to connect with people. você sabe como conectar com a pessoa. You know, we live in the social media world. Sabe quem vive no mundo da mídia How many of you have social? a Facebook account? Quantos de vocês têm Facebook? And so most of us are related to some way or another. A maioria de nós se relaciona com pessoas de um jeito ou de outro. We can find our school friends on A Facebook. gente pode encontrar os nossos amigos de escola no We Facebook. can find people that we've never seen in 20, 30 years on A Facebook. gente pode encontrar pessoas que a gente não vê há 23 anos no Facebook, Instagram. Facebook has done something incredible. E alguma coisa maravilhosa. Facebook has connected the world. A fé faz algo maravilhoso. Ela faz com que a gente se conecte. I mean, um there ao is a outro. dark side of Facebook. É claro que há um lado, estou falando do Facebook, gente. É claro que há um lado no Facebook também que é tenebroso, que é. And I'm not going to talk about that dark side of E eu não vou Facebook. falar sobre esse lado escuro do Because you already Facebook, know about it. porque você sabe disso. You know that we live in a broken world. Você sabe que a gente vive num mundo caído. We live in a sinful world. A gente vive num mundo pecador. And the enemy is going to use any weapon to destroy this world. E o inimigo usa qualquer arma para destruir esse mundo. But at the same time, Mas ao mesmo tempo, the church has to use all the available weapons we have to influence and bring this world back to a Jesus. igreja tem que usar todas as armas possíveis para levar o evangelho ao mundo. Amen. Amém, igreja? We got to be committed to the Great Commission. Nós temos que estar comprometidos com a grande comissão. We need to share the gospel. Nós compartilhamos o evangelho. You know, instead of sharing gossip and talking about your president and talking about politics and, you know, complaining and venting and whinging, share the gospel on Em Facebook. vez de você fofocar, falar mal do seu presidente, falar mal do seu pastor, você prega o evangelho, meu irmão. There you go. Don't Yeah, talk there we about go. your pastor. There you go. I like that. I like that.
You added that. You added that. I didn't say it, but you added it, and that's Ele não good. falou isso, mas ele falou que fez bem, pastor. We need to relate with people. A gente precisa se relacionar com as pessoas. One time I was flying from Melbourne to Christchurch, New Uma Zealand. vez eu estava viajando From Melbourne to de Christchurch. Melbourne para blá blá blá, Christchurch, Christchurch, igreja de New Cristo. Zealand. And I was sitting next to this E guy. eu estava sentado perto desse cara The middle seat was open. e o assento do meio estava He was sitting vazio. he was sitting near the E ele aisle. estava sentado no I was sitting corredor. next to the Eu window. estava sentado perto da There was janela. some distance between us, Havia alguma coisa entre nós. but I saw what this guy was going through. Mas eu percebi o que esse cara estava passando. And I felt it in my E spirit. eu senti no meu espírito. He grabbed a bottle, a plastic bottle, Ele segurou uma garrafa and he began to scratch his back. e ele começou a coçar as costas. And he began to like massage his back, E ele like he was começou doing a something weird. massagear as costas dele, uma coisa estranha. And even we were in the first row, and the flight attendant was looking at him like, where does this guy come from? Like, this guy is so weird. A gente estava na primeira fileira lá e a atendente falou que esse cara estranho coçando as costas desse jeito. And so then I began to talk to this Então eu guy. comecei a falar com esse cara. And you gotta break the ice. Você precisa quebrar o gelo. And you gotta begin to build E você relationship. tem que começar a construir relacionamento. So when you build relationship, Porque quando você constrói then you relacionamento, can build feedback. então você pode ter uma resposta Then, dessa then you can pessoa. start engaging in a E você conversation. pode então se engajar a pessoa numa conversação. You know, the best example of relational evangelism was given to us when Jesus went to the well. Esse é o exemplo que Jesus nos deu sobre evangelismo quando ele foi até o poço com a mulher samaritana. Remember that story in the Bible? Lembra dessa história na Bíblia? Jesus wasn't supposed to talk to the Samaritan woman. Jesus não era suposto falar com essa mulher. Yet he broke the E ice. ele quebra o gelo. He broke protocol Ele quebra os protocolos. because he loves everyone. Porque ele ama todo mundo. And he loves the lost. E ele ama o perdido. And he wanted to talk to this woman. E ele queria falar com essa mulher. And when the woman, you know, they were talking about the water, E eles estavam falando sobre água. and then Jesus said, E aí Jesus disse: if only you knew who is asking you for water, se você soubesse quem está falando, você pediria águas you vivas. would ask me for water. Você pediria a mim água. And the water thought that was kind, the woman thought that was kind of, presumptuous. E a mulher ficou meio assim, presunçosa e achou aquilo Who estranho. are you? Quem é você? Are you greater than our father Jacob? Você é maior que o nosso pai Jacó? Than our Que os prophets? nossos profetas? And then Jesus began to E aí preach. Jesus começou a pregar. And this woman had an encounter with E Jesus. essa mulher teve um encontro com Jesus. And as a result of that, she went back to Samaria, preached the gospel, and she said, I met the Messiah. E ela voltou lá para a cidade dela e pregou para os samaritanos: eu encontrei o And Messias. Samaria came back to God. E essa mulher veio, a samaritana voltou, conheceu Deus. God is willing to use one available instrument. Deus está disposto a usar um instrumento que esteja And if you are disponível. willing, God is going to use you. E se você é desejoso, Deus irá fazer Open isso your com você. mouth and the Lord will give you the message. Abra sua boca e Deus dará a Share the mensagem. gospel. Compartilhe o evangelho. Share his love. Compartilhe o amor dele. Share the message of the cross. Compartilhe a mensagem da cruz. You know, the message of the gospel is so simple, Sabe, a mensagem do evangelho é tão simples. yet it's so powerful. E ainda assim é tão poderosa. Jesus died on the cross. Jesus morreu na cruz. He shed his blood Ele derramou o seu to sangue give you eternal para life. te dar vida eterna. You don't have to be hopeless. Você não precisa mais ficar You don't desesperançado. have to be, you don't have to live in despair. Você não precisa mais ficar vivendo de migalhas. We have hope through Jesus. Nós temos esperança por meio de Jesus. How many of you believe that message? Quantos de vocês acreditam nisso? So then I saw this guy, he was rubbing his back, he was doing all of that. Então eu vi esse cara lá coçando as costas, fazendo essas So we coisas began to estranhas. talk. You know, the first icebreaker, you need to talk about the weather. Então a primeira coisa que a gente começou para quebrar o gelo, falando sobre o tempo. Talk about
about the weather. Fala sobre o tempo. Talk about anything. Fala sobre qualquer And coisa. then begin to talk to someone, begin to build relationships. Então a gente começou a conversar, você precisa construir The relacionamento. best question you can ask A melhor pergunta que você pode fazer, is, what do you do for a living? o que você faz para viver? Oh, I love it when they ask me back. Ou eu amo quando eles me perguntam When they a ask mim, me back, quando eles perguntam a mim, what do you do for a living? o que você faz para viver? Oh, I tell them all about it. Eu digo tudo para eles. Oh, I begin to preach the Eu gospel. começo a pregar o evangelho. That's an open door for me. Essa é uma grande porta You para know, mim. I'm an evangelist. Sabe, eu sou um evangelista. I don't beat around the bush. Eu não fico atrás do I go arbusto. straight to the point. Eu vou direto ao ponto. And I preach the E gospel. eu prego o evangelho. Because I love to see the lost come to Jesus. Eu amo ver o perdido vir a Jesus. And I want to inspire you E today. eu quero te inspirar And I hoje. want to challenge you E eu quero today te desafiar that hoje. you too can make a difference in this Que world. você também pode fazer diferença Come on! nesse mundo. Aleluia! You too can make a difference in this Você world. pode fazer diferença nesse mundo. If you have the remedy, Você tem, if you have the remedy, se você tem o remédio, would you hide it? você esconderia isso? Would you put it away? Você colocaria isso If de you lado? know that you have the remedy, Se você sabe que tem um remédio, how many of you have the remedy? quantos de vocês têm um remédio? How many of you have found the remedy? Quantos vocês encontraram o How many of remédio? you have found Jesus? Quantos de vocês encontraram Jesus? How many of you were hopeless, Quantos vocês estavam desesperançados Broken. antes, quebrados, lost? perdidos? How many of you were hopeless before? Quantos de vocês não tinham esperança antes? But now you have found E Jesus. agora você encontrou Jesus. You have the remedy. Você tem o remédio. And so when you talk to an unbeliever, Então quando você fala com um não crente, you have the opportunity você tem a oportunidade to share the remedy. de compartilhar esse remédio com Come on, ele. somebody. Oh, irmãos, We need to do something a gente precisa fazer algo about the Great Commission. sobre a grande comissão. Did you know that the church worldwide, Você sabe que a igreja no mundo inteiro, 1.2 billion people, 1.2 billion people, 1,2 bilhões de pessoas, 1 bilhão e worldwide, pessoas this no was mundo the inteiro. latest statistic. Essa foi a última It may have been estatística. updated since then, but I'm telling you, 1.2 billion 1,2 believers bilhões de crentes no mundo worldwide. inteiro. They go to church. Eles vão para a igreja. Now, this is before the pandemic. Isso antes da pandemia, tá? After the pandemic, a lot of believers stopped going to church. Depois da pandemia, muitos crentes deixaram de ir à igreja. In fact, Barna released a statistic, and they said that 1 out of 4 believers in America are not going back to church. Há uma estatística feita por um instituto onde diz how many believers? 1 out of 4. De cada 4 não vão na igreja mais. Because they're concerned about the Porque pandemic. eles estão preocupados com relação And à they're pandemia. afraid of the E eles pandemic. têm medo da pandemia. And so they don't want to go back to Então eles church. não querem voltar para a igreja. And so the world is going through a crisis. Então o mundo atravessa uma grande crise. Did you know that only 2% out of the church worldwide is sharing the gospel? Você sabia que somente 2% da igreja no mundo inteiro compartilha o evangelho? How can we grow? Como que nós podemos crescer? How can we change the world? Como podemos mudar o mundo? How can we fulfill the Great Commission Como podemos cumprir a grande if comissão? we are silent? Se nós mantemos If silenciosos, we go to church every Sunday se morning, nós vamos para a igreja todo domingo de we sing a manhã couple of e songs, nós cantamos algumas we get músicas excited, e nós ficamos we get alegres pumped up, e nós ficamos we cheios get de a word, energia e nós ficamos and alegres we go back to the world e a gente volta para o mundo and we stay e a silent. gente fica quietinho. Did you know that you can actually reach someone who could be on their way to hell? Você sabia que você pode tocar em alguém que está indo para o inferno? Did you know you could save someone who is probably on the way to committing Você suicide? sabia que Deus pode te usar para salvar uma pessoa que está pronta para cometer suicídio? You never know what that person is Você going nunca through. sabe o que essa pessoa está passando. You never know what they're going through. Você não sabe o que elas estão passando. You know when people swear all the time? Sabe quando as pessoas começam a falar palavrão o tempo How many of you inteiro? have unbeliever friends? Quantos de vocês têm amigos que não são crentes? Come on, raise Levanta your a mão, hand. deixa eu Raise ver. your hand. Aí. How many of you like to hang around them? Quanto vocês ouvem eles falando? How many of you like to hang out with them? Quantos que vocês gostariam de sair com esses caras? Now the problem we have in the church, O problema que a gente tem na the igreja, crisis we have in the a church, crise que nós temos na is that igreja, believers don't want to hang out with é que unbelievers. os crentes não querem sair com os não crentes. Because the moment they start swearing, Porque o momento em que eles começam a falar oh God, hide me, palavrões, hide me, a please, gente, ai meu Deus, me hide cobre, me. me livra, I don't want to Senhor. hear all that stuff. Eu não quero ouvir essas coisas.
coisas, Senhor. But you got to remember, Mas você precisa lembrar, you are more than a conqueror. você é mais do que um conquistador, meu You irmão. are more than a Você conqueror. é mais que um conquistador, minha irmã. And so you have the power and the authority Então você tem o poder e a to autoridade stand your ground. para ficar firme no seu solo. And when they begin to E swear, quando eles começam a praguejar, a you falar can palavrões, change the você atmosphere. pode mudar a atmosfera. How do you do that? Como você faz isso? By sharing the gospel. Compartilhando o evangelho. Begin to share the gospel, Comece a compartilhar o evangelho and you will see their e reaction. você verá as reações deles. And so I was talking to this Então eu guy, estava falando com esse cara and this guy, he was telling me his e journey. esse cara estava me contando a história Oh dele. yeah, I've been to India. Ah, estive na I prayed to Índia. Hindus. Ah, eu falo. I followed the Hindu hindus. religion, and I went to China, and I Eu fui followed para Buddha, China e eu segui Buda. and I went to Dubai, E eu fui para Dubai. and I was a Muslim for a E eu fui time, muçulmano por and um I was tempo. seeking and doing this E and eu doing estava that. procurando isso e And fazia I've read isso a lot e of aquilo. books. Eu li muitos livros. I was a former pilot of the Emirates. Eu era um piloto do Emirates, But uma companhia I aérea. had an accident. Mas eu tive um acidente. I had an injury, Eu fiquei machucado. and I lost my job. E eu perdi o meu emprego. They just threw me like a Eles dog. simplesmente me jogaram They para just fora. kicked me out of the Eles company. simplesmente me chutaram And da I've been companhia. depressed since E then eu fiquei depressivo because desde I am então. in so much pain. Porque eu tenho muita dor aqui. When I heard that, Quando eu ouvi isso, I knew that was a God-given opportunity eu sabia que era uma oportunidade dada por Deus so that I could pray for him. para que eu pudesse orar por ele. Because when somebody's telling me they're in pain, Porque quando alguém me fala que está em dor, they're sick, que eles estão doentes, or they're weeping, ou que eles estão chorando, or they have lost ou someone, que eles perderam alguém, or they feel like they're about to lose their ou job, que eles sentem que vão perder o seu I trabalho, have the eu responsibility tenho a to responsabilidade share my remedy. de compartilhar o meu remédio. What is my remedy? Qual é o meu remédio? The gospel, O evangelho, the good as news, boas novas, the word of a God. palavra de Deus. And so I begin to talk to this man, Então eu começo a falar com esse homem. and then I said, could I pray for E eu you? disse, posso orar por você? And he's like, sure. Ele disse, claro. Yeah, I've tried everything. Ah, eu já tentei tudo You mesmo. can pray for Você me. pode orar por mim. So then I laid my hand. Então eu coloquei minhas mãos sobre You know, ele. you don't have to be crazy. Sabe, você não precisa ser maluco. You just have to be led by the Holy Spirit. Você só tem que ser guiado pelo Espírito. And so I did it gently. Então eu gentilmente And coloquei as politely. mãos e educadamente. And so I prayed. E eu orei. And I began to pray for healing. E eu comecei a orar por cura. Guess how he reacted? Sabe como ele reagiu? The moment I took my hand off, O momento que eu tirei a minha mão. it's like, dude, Que isso? dude, what did you do with O my que você arm? fez com o meu braço? There is no pain. Eu não tenho mais dor aqui. The pain is gone. A dor foi embora. And he was in shock. E ele ficou chocado. He was in shock. Ele ficou chocado. He couldn't believe it. Ele não podia acreditar. And he's like, all the pain is gone. Ele disse, toda a dor foi embora. So then I began to share the Então eu gospel. comecei a compartilhar o And I told him evangelho. about E eu Jesus. falei sobre Jesus. And guess what? E adivinha o que? 10 minutes before landing, 10 minutos antes de he pousar, gave his life to ele Jesus. entregou a sua vida a Jesus. He gave his Ele life to entregou a Jesus. sua vida a Jesus. We have to fulfill the Great Commission. A gente tem que cumprir a grande comissão. You know, the Go movement, Sabe, o movimento Go. we've been committed A gente está comprometido fulfilling the Great em Commission. cumprir a grande comissão. In 2012, Em 2012, you know, the movement started in 2010, but since 2012, all these things have o taken movimento place. começou em 2010, mas todas as estatísticas a partir de 2012. God gave a dream to a man by the name of Werner Nachtigall. Deus deu um sonho a um homem By the name of Werner Nachtigall. pelo nome de Verne. And he's been here actually. He came and Verne. preached in this church. Sim, ele já pregou nessa igreja, o And pastor Verne. you know, this man from Germany, Esse homem é da Alemanha. he didn't have any resources. Ele não tem recursos. He didn't have any money. Ele não tem dinheiro. He didn't have any Ele não connections. tinha nenhuma conexão. And he was trying to convince God. E ele estava tentando He tried to convince God. Convince. convencer. E ele tentava convencer as pessoas. No, he tried to convince God. God.
convencer Deus. Yeah. Really? Yeah, yeah. Ele tentava convencer Deus. He's like, God, I'm not the right person. Deus, eu não sou. Yeah, I'm not the right Eu não sou person. a pessoa ideal, eu não sou a pessoa correta. I don't have the Eu resources. não tenho os fundos I para don't have isso. the money. Eu não tenho dinheiro. And you're asking me to activate 1 billion E o believers? Senhor está me pedindo para ativar 1 bilhão de crentes. I don't have that kind of Eu não influence. tenho esse tipo de He influência. tried to convince God 3 times, E ele tentou convencer Deus 3 vezes. but it didn't work. Mas um trabalho não Because when funcionou. God gente. sets his eyes on you, Porque Deus tem os olhos sobre ele, when sobre God você. sets his eyes on you, Quando Deus coloca os olhos sobre você, no matter what you have, não importa o que você tem. you may be like Gideon. Você pode ser como Like Gideon. o You Gideão. know Gideon in the Bible? Gideão sabe da Bíblia. I'm the weakest. Eu sou o mais fraco. I'm the youngest. Eu sou o mais jovem. I'm the minor. I'm the Eu young sou o child. menorzinho de todos. I'm not able to save Eu não tenho Israel. capacidade para fazer You are tudo looking isso. at the wrong Você person. está olhando para a pessoa errada, God, I Senhor. am not the right person. Senhor, eu não sou a pessoa correta. Yet God saw the potential in E Gideon. Deus viu o potencial em God Gideão. saw the potential in David. Deus viu o potencial God dele. saw the potential in Joseph. Deus mostrou o potencial a José. God saw the potential in Joshua. Deus mostrou, Deus viu a potência de Josué. And God can see the potential in you. E Deus pode ver a potencial que há em você. And you probably feel, oh, I'm inadequate. E talvez você sinta inadequado. Oh, I'm not ready to do that. Eu não estou capaz de fazer I'm isso. not ready to step Eu não out. estou pronto para começar e But can I- ir para fora. can e I fazer tell tudo you isso. something? Posso dizer algo a você? Can I tell you something? Posso dizer algo a você? Every believer Cada crente is capable é capaz to share the gospel. de compartilhar o evangelho. Come on, say it. Every believer Diga comigo, cada crente is capable é capaz to share the de gospel. compartilhar This o is, evangelho. this is what happened since 2012. É isso que acontece desde 2012. More than 150 million believers are Mais- active sharing the Mais de gospel. 151 milhões de pessoas compartilharam o evangelho. More than 1.4 billion people have been reached with the gospel. Mais de 1,4 bilhão de pessoas foi alcançadas pelo evangelho. More than 100 million decisions registered for Jesus. Mais de 100 milhões de More than 100 million registered decisions. Ok, mais de 100 milhões de pessoas aceitaram Jesus e foram registrados como que aceitando Jesus. More than 235 million gospel tracts have been given. Mais de 35 mil? No, 235. 235 mil pessoas de literatura foi distribuída para eles. And only in Brazil, Somente no Brasil, 165,000 events have taken place. 165 mil eventos estão acontecendo no Brasil. Hallelujah! Aleluia, irmãos. We can get it done. A gente pode fazer com que We seja can cumprido. get the job A gente done. pode fazer esse If trabalho. every believer shares the Se gospel. cada cristão compartilhar o evangelho. Number 1, Número 1, relational evangelism. evangelismo relacional. Number 2, Número 2, prayer evangelism. oração para o evangelismo. Pray for an unbeliever. Você tem que orar pelo não crente. Pray for someone. Ore por alguém. Pray throughout the week. Ore por toda a semana. God, give me someone. Deus me dê alguém. God, find me someone. Deus me encontre alguém. God, lead me to someone. Deus me lidere até alguém, me guie How até many of you alguém. like Formula One here? Quantos de vocês gostam de Fórmula 1 aqui? Come on, Levanta raise your a mão. hand, raise 2 hands, 2 feet, hallelujah, say hallelujah, and Okay. jump 3 times. If you like, Diga um aleluia se você gosta. if you are a fanatic of Formula Se One, você é um fanático por come Fórmula on, raise both hands. 1, levante sua mão. Come on, I want to see those fanatic Formula One guys, E futebol, how many here? Okay, how many of you are fanatic for soccer? Quantos de vocês são fanáticos por futebol? How many of you like soccer? Quantos de vocês gostam de Come futebol? come on, raise your hand. I'm sure that is the second religion of Brazil. Essa é a segunda religião do Brasil, você sabia? Soccer. Futebol. People go and they see and they, As pessoas enjoy it and they vão e se scream alegram e elas gritam. and they get drunk and E they eles party bebem, and brigam. they go out of their way. Então eles vão fora da casinha. But I like when people Sabe, eu gosto quando as pessoas, people eu gosto quando as pessoas make a statement fazem uma afirmação with their life. onde a vida delas
Yesterday we went to see Alex Ribeiro. Ontem eu fui ver Alex. Alex Ribeiro. Alex Ribeiro. So we went to see him, Eu fui vê-lo. and we had an appointment with him. Eu tinha encontro com ele, compromisso com ele. Werner and I went to see Alex because A gente Alex foi ver o Alex porque is committed to fulfilling the Great Commission. ele está comprometido em cumprir a grande comissão. He made a statement E ele fez uma afirmação that I will never forget. que eu nunca vou esquecer. Guess what he said? Sabe o que ele disse? You know, this guy has made history. Esse cara fez história. This guy has been a world champion. Esse cara foi campeão do mundo. This guy is famous. Esse cara é famoso. This guy is a personality. Esse cara é uma personalidade. This guy led a prayer team in Miami, in the United States, when the World Cup was happening in 1994. He led those soccer players to pray. Esse cara levou em 1994 todo um time de futebol para orar e para pregar o evangelho. He made a statement. Ele fez uma afirmação. He made a difference. Ele fez uma diferença. He didn't just sit Ele around. só não sentou lá. He was active. Ele foi ativo, o Alex Dias And his Ribeiro. life was a witness. E a vida dele era um testemunho vivo. He painted his car Ele pintou no carro dele, in big em words. grandes letras: Jesus saves. Jesus salva. Oh, I love that picture. Ah, eu amo essa foto. Oh, that's my favorite painting when I Essa é a walked minha into his foto house. favorita. When I walked into his Quando eu house entrei na casa and dele I saw that big e painting, eu sou essa foto grande. that's a statement of his life. Essa é a afirmação da vida dele. That Jesus is the number one love of Alex Que Ribeiro's life. Jesus é o número 1 na vida do Alex Dias Ribeiro. And guess what he E said? sabe o que ele disse? He looked at us. Ele olhou para nós. He looked at us eye to eye. He made Ele eye olhou nos contact. nossos olhos, ele fez um contato And com he nossos said, olhos. the e disse, church a igreja has the people, tem pessoas, the resources, tem os fundos ou the technology. tem a tecnologia. We have the technology, Nós temos a tecnologia, the resources, temos todos os recursos and the people e as pessoas to fulfill the Great para Commission. cumprir a grande comissão. Let's get it done. Vamos fazer isso, I'm gente. like, Alex, I'm with you. We are Alex, eu together. tô com você, a gente tá junto Come nessa. on, somebody. Vamos lá, pessoal. Praise the Lord. Louve ao Senhor. God wants the church to be active. Deus quer que a igreja seja ativa. Number one, Número 1, relational evangelism. evangelismo relacional. Now, relational evangelism will take three types of investment. O evangelismo relacional vai levar 3 coisas para você investir. Você tem 3 formas de investir nisso. Number one, Número 1, time investment. tempo, investir tempo. How many of you are investing time in your neighbors? Quantos de vocês têm investido tempo nos vizinhos de vocês? How many of you are doing acts of love and charity? Quantos de vocês têm feito atos de amor e caridade? How many of you are loving your neighbor? Quantos de vocês têm amado o seu próximo? You can't just tell your neighbor, hey, Jesus loves you, and you don't help your neighbor. Você não pode simplesmente dizer para o seu vizinho, Jesus te ama, e não ajudá-los. How many of you are actively showing the love of God? Quantos de vocês têm ativamente mostrado o amor de Deus? Because the gospel is action. Porque o evangelho é ação. I said the gospel is action. Eu disse, o evangelho é ação. You can't just sit around and expect the whole world Você to não pode change. simplesmente sentar e esperar que o mundo inteiro mude. We need to bring change. Nós precisamos levar a mudança. We need to be aggressive. A gente precisa ser mais agressivo. We need to be A passionate. gente precisa ser mais apaixonado. We need to be committed. A gente precisa ser mais And comprometido. we need to change the narrative of E Brazil. nós precisamos mudar a narrativa do Brasil. Hallelujah! Aleluia, meu irmão. God wants to change the narrative. Deus quer mudar as He narrativas. wants to make history. Deus quer fazer história. He wants to use you. Ele quer usar você. You are his instrument. Você é um instrumento You are dele. his spokesperson. Você é a pessoa que vai falar por ele. You are the chosen one. Você é o escolhido. God is going to use you. Deus está dizendo você, Ele Whether escolheu you você. do it in your business, Tudo que você fizer nos seus negócios. whether you do it O outside. que você fizer fora. How many of you Quantos de ride vocês? Uber? How many of you ride Uber? Quantos de vocês? Ride Uber. Ride Uber.
How many of you? Uber, desculpa. How many of you difícil. use Uber? Quantos de vocês usam Uber ou Come on, raise your 99? hand. You know, that is the greatest evangelistic opportunity you have. Essa é a maior oportunidade de evangelização que você tem. We love to preach the gospel to Uber drivers. Ama pregar o evangelho para o pessoal que dirige Uber. And sometimes we find out they're Pentecostals, they're pastors, Às vezes a they, gente you know. descobre que eles são pentecostais, pastores e blá blá It blá. doesn't matter. We share the gospel. Não importa, a gente compartilha o evangelho. We gotta make a difference in this A world. gente tem que fazer diferença nesse mundo. I remember when I was 11 Eu lembro quando eu tinha 11 anos. and I was given my first opportunity to E preach. foi me dada a primeira oportunidade de My pregar. first opportunity. A minha primeira When I oportunidade. was given the mic Quando foi me dado o microfone. and this missionary saw the potential. Esse missionário viu o He potencial. believed in me. E ele chegou para mim. And he believed in Ele me. acreditou em mim. And he knew that I had a calling in my life. E ele sabia que eu tinha um chamado na minha And vida. guess what? E sabe o que? He gave me a New Testament. Ele me deu um Novo He Testamento. signed it. Ele assinou isso. Gave it to me. Deu para mim. And he said, I want you to preach today. E ele disse, eu quero que você pregue hoje. I was given the assignment to share the gospel one-on-one. Eu fui dado compromisso de compartilhar o evangelho um a um. I was given the assignment to give out tracts. Foi me dado a tarefa de compartilhar o I wasn't evangelho. there to preach. Eu não estava lá para pregar. I wasn't there to grab the mic. Eu não estava lá para segurar o microfone. I was there to share the Eu gospel. estava lá para compartilhar One-on-one o evangelho. with people. Um a um, tete a But then he tete. heard my story. Mas ele ouviu a minha história. And he said, E ele disse, hey, boy, I want you to preach ei this morning. garoto, eu quero que você pregue essa manhã. And you're going to preach. E você vai pregar. I didn't know what to preach. Eu não sabia o que pregar. I had no idea Eu não what to tinha preach. ideia nenhuma do que I pregar. never preached Eu outdoors. nunca tinha pregado assim. Never preached in front of people like that. Nunca preguei diante das pessoas desse jeito. Never preached in front of 200 people. Nunca preguei diante de 200 I pessoas. was only 11 years old. Eu só tinha 11 I was anos. skinny. Eu era I magrinho. was short. Eu era pequeno. I looked insignificant. Aí eu parecia insignificante. You know, even though I was 11, I looked like I was 8 years old. Ainda que eu tinha 11 anos, eu parecia que tinha 8 anos de idade. Because I was a very sick child. Porque eu fui uma criança muito And doente. so I didn't look very healthy. Então eu não parecia muito saudável. And so I went through a lot while I was a child. Então, porque eu passei por muitas coisas quando eu era A lot of criança. sickness. Muitas But doenças. Jesus is my healer. Mas Jesus é o meu curador. And Jesus healed me of all E of them. Jesus curou tudo, todas as And doenças. guess what? E sabe o que? When he gave me the mic, Quando ele me deu o microfone, I was trembling. eu estava tremendo. People thought it was the power As of pessoas God. pensavam que era poder de Deus. Oh, that boy is so Oh, esse anointed. garoto tem uma unção. Look at him. Olha para He is ele. trembling. Ele está He tremendo. must be under such anointing. Mas ele tem uma unção maravilhosa. No, I was under meu the irmão. anointing of fear. Eu estava com uma unção de medo, na verdade. And I had no idea what to E eu não say. tinha ideia do que dizer. And I was so confronted by the whole E situation. eu fui tão confrontado com toda aquela situação. And I wasn't making any sense. E que não fazia nenhum sentido. The first 5 minutes, Nos primeiros 5 I was going minutos, around and around and eu around. ficava indo em volta, em volta, em And volta. then E então, I looked up eu olhei. and I said, Holy Spirit, Eu disse, olhei para cima e disse, Espírito I Santo, can't do this eu alone. não posso fazer isso I sozinho. throw myself in your Eu arms me jogo nos seus braços. and I am surrendering now. E eu me rendo agora a And in ti. that moment, the power of God came upon E me. nesse momento o poder de Deus me He tomou. baptized E me. ele me batizou. And guess what? E sabe o que? I preached for 45 Eu minutes. preguei por 45 minutos. Preached non-stop. Pregação sem parar. And 7 people came to the Lord and gave their life to E Jesus. 7 pessoas naquele dia entregaram suas vidas a Jesus. That was the beginning. Isso foi o começo. God has a beginning for all of you. Deus tem um começo para cada um de vocês. And number 3, E número 3, supernatural evangelism. evangelismo supernatural. Evangelism without power is just a theory. Evangelismo sem poder é somente uma teoria. You need to pray Você precisa orar. and you need to activate the anointing that is in your E life. você precisa ativar a unção que existe já na sua vida. You need to activate your giftings. Você precisa ativar os seus dons. How many of you have heard of the 9-pack? Quantos de vocês ouviram falar sobre 9-pack.
the muscles that are in our bodies. Sobre os músculos que temos no nosso corpo. We have 9 muscles. Nós temos 9 músculos. It's called the 9-pack. É chamado de pacote de 9 músculos. Or the 6-pack or something. 6-pack, I think it's 6-pack. 6 ou 9. And these muscles E esses músculos, hold our body together. que eu não tenho muito, por isso que eu não sei traduzir isso. Esses músculos mantêm o nosso corpo junto. That's okay. Some people can see the 6-pack. Algumas pessoas, são aquelas, sabe, tanquinho, gente? You know, Que sonho, they, né? they stand in front of the As mirror and pessoas they podem can contar see os the tanquinhos. 6-pack. Eles podem contar aquilo. And then they can, they're ripped, E eles são assim, façarados, they're né? ripped, they Yeah. have muscles, and São they musculosos. look intimidating, you know what I'm É, saying? Tipo Terminador do Futuro. If you have never gone to the gym, Se você nunca foi para ginástica, and you go to the gym for the first e time, você foi para ginástica a the primeira first vez, impression you're going to a have, primeira impressão que você vai ter, this is not my place. esse não é o meu lugar. I don't belong here. Eu não vou sair bem aqui. Especially when you see those guys, Especialmente quando você vê esses caras, their muscles are você popping vê os out, músculos tudo bombados they're ali, ripped, and e todos marcados they ali. are running, E and eles they're lifting correm, weight. levantam peso. But they had to start from somewhere. Mas eles começaram em algum lugar. They weren't like that. Eles não eram assim They desde o didn't começo. become like that overnight. E eles não ficaram assim de uma noite para o dia. It took time and Isso discipline. levou tempo e disciplina. And it took investment. E teve que haver And they investimento. invested their E time. eles investiram o seu And they tempo. went to the gym. E eles foram à And ginástica. they spent E eles hours. ficaram lá horas. And they became E eles se muscular. tornaram musculosos. Do you think you're going to become muscular Você acha overnight? que você pode se tornar musculoso um dia para noite? That's going to be a creative miracle. Aí isso é um milagre, né? You A gente know? pode orar por isso, mas You can pray for that. você pode até orar por isso. Lord, make all the muscles pop out in Deus faz Jesus' com name. que esses músculos fiquem bombados. I don't have to go and work out. Assim eu não preciso ir lá na ginástica. I don't want to do the work. Eu não vou fazer isso. I don't want to do the Eu não work. quero fazer essa I just want to malhação. see the Eu results. só quero ver os resultados. I don't want to go and practice in the gym. I just want to see the Eu não results. quero ir lá na ginástica e fazer todo esse esforço. Eu só quero ver os resultados. If you don't practice your gifting, Se você não exercitar os seus dons, if you don't activate your se gifting, você não ativar os seus dons, you will never realize the giftings that God has deposited in você you. nunca irá perceber os dons que Deus já derramou sobre você. God has given you giftings. Deus deu presentes, dons a você. Maybe you are creative. Mas talvez te fez criativo. Maybe you are someone that God's going to use with technology. Talvez você seja alguém que Deus irá usar com tecnologia. Maybe God's going to use you in your business world. Talvez Deus vá te usar no mundo dos negócios. Maybe you're a nurse and you don't have an idea how to share the gospel, but Talvez- God has given you faith to pray for the sick. Talvez você seja uma enfermeira ou um enfermeiro e você não sabe como pregar o evangelho, mas Deus te dá fé para você orar pelos enfermos. Faith is the key. Fé é a chave. Faith is the key. Fé é a chave. And when you activate your E faith, quando você ativa a sua fé, you are going to see miracles. você verá milagres. Now, it doesn't take, it's not overnight. Sabe, isso não vem da noite para o dia. It's not something that happens Não é overnight. alguma coisa que acontece da You noite para o gotta dia. activate your giftings. Você tem que ativar os seus You dons. gotta be a believer that is committed and active. Você precisa ser um crente que é comprometido e ativo. I remember the first time when God asked me to pray for someone in a wheelchair. Eu lembro que a primeira vez que Deus pediu que eu orasse por uma pessoa numa cadeira de rodas. Do you have time to hear this story? Do you have time to hear this Você story? tem tempo para ouvir essa história ainda? How many of you give me 1 minute? Ok. How many Quantos of you querem give me ouvir? 1 minute? Quantos me dão 1 minuto para fazer isso? Oh, thank Okay, you. I have okay. 45 minutes Bom, eu now. tenho 45 minutos ainda, então relaxa, pessoal. Thank you. That's awesome. Isso é maravilhoso. You were very generous with your Vocês são time. muito generosos com seu tempo. So I saw this lady Então in a eu vi essa wheelchair. senhora na cadeira de rodas. She hadn't walked for 28 years. Ela não andava por 28 anos. And she was actually seated in the first row. E ela estava sentada ali na primeira fileira. And the Holy Spirit spoke to E me. o Espírito Santo falou comigo. You know how many of you know that God can speak? Sabe quantos aqui sabem que Deus pode falar? How many of you know that God can speak? Sabe quantos aqui Through acham que Deus fala? circumstances,
through His Word, Ele through fala por sua prophets. palavra, pelos profetas. God can use people to speak. Deus fala conosco, irmãos. And guess what? E sabe o que? I was preaching. Eu estava I pregando. was in my happy place. Eu estava num lugar feliz. This is my happy Ah, place. esse é o meu lugar feliz. I'm a preacher. Eu amo I pregar, eu love sou um preaching the pregador. gospel. Eu amo pregar o And I evangelho. love bringing the lost to E eu Jesus. amo levar os Oh, perdidos I'm a in my happy Jesus. place. Eu estava no meu lugar de And I was, conforto, de just doing alegria. my normal E routine. estava fazendo minhas rotinas The normais. service was being televised. The service E o was being o televised. culto estava sendo televisionado. And the Holy Spirit spoke to me. E o Espírito Santo falando comigo. And the Lord said, you see that lady? E o Senhor disse, sabe, veja aquela You senhora. see that lady? Você vê aquela senhora. You're going to pray for Você her. vai orar por ela. And you're gonna believe for a miracle. E você vai acreditar em um milagre. She is going to get up. E ela vai levantar. I'm like, no, God, not Eu today. disse, não, Deus, não vou pagar esse mico. Not today. Não hoje. I'm not doing that Eu não today. vou fazer isso hoje. Any other time. E depois, Because my greatest fear, porque o meu grande medo, even though I was a preacher, eu era um pregador. I was a preacher. Eu era um pregador. I was a successful Eu era preacher. um pregador de sucesso. But my greatest fear Mas o meu grande medo was to pray for someone in a wheelchair. era orar por alguém que estava numa cadeira de rodas. And people would bring people in wheelchairs and I would like run. E quando as pessoas traziam pessoas na cadeira de rodas, eu saía correndo. I never wanted to pray for someone in a wheelchair. E eu não queria orar por alguém que estava na I'm cadeira like, de rodas. God, I'm not Benny Hinn. I'm not. Deus, eu não sou o Benny Hinn, eu não sou esses caras. I'm just super. a boy Eu preacher. só sou um garoto, um rapaz aqui pregando. I'm just a teen preacher. Eu só sou um adolescente pregando. But people begin to see miracles in our meetings. Mas as pessoas começaram a ver milagres nas nossas And so reuniões. people had faith and they would like bring people in wheelchairs. Então as pessoas, elas adquiriram fé e elas traziam as pessoas na cadeira de rodas. Because the word was spreading. Porque a palavra foi espalhada. And you know the word is the most powerful weapon of spreading the Sabe news. que a palavra é uma das maiores armas para espalhar notícias. And so this lady was in a wheelchair. Então essa senhora estava na cadeira For de rodas 28 years. por 28 anos. And guess what? E sabe o que? The Lord spoke to me the second O time. Senhor falou comigo a segunda vez. Go and pray for that Vai lady. lá e ore por aquela And I senhora. ignored the Eu voice. disse, não, Oh, and I just kept on going. Ai, Senhor. And I kept on preaching. Não, eu sou And it was a pregador. ministry time. E era um tempo de And I ministração. asked people to come E forward. eu pedi para as pessoas And I was getting virem. ready to pray for people. E eu estava pronto para orar pelas And the Lord pessoas. spoke to E me o Senhor falou with a comigo voice of thunder. com uma voz de trovão. I said, Eu disse, go and pray for that lady. vai e ore por aquela senhora. Like, okay, yes, God. Tá bom, Senhor, eu vou. I get it. Eu You're trying to get entendi. my O attention. Senhor agora pegou minha I've had a atenção. hard time Eu tive um listening, tempo duro but aí, I'm então, going to do it. mas eu estou pronto, So I Senhor. took a step of faith. Então eu tive I um went passo down de the fé. steps. Eu fui dar I had no descer idea as what was gonna escadas. happen. Eu não sabia o que ia I acontecer. had never prayed for anyone in Eu a não orei wheelchair. por ninguém na I cadeira was de rodas. afraid. Eu estava com And medo. I approached that E lady. eu me aproximei daquela senhora. Okay, and I'm just going to give you this. Eu só vou te dar isso. I'm going to share this story with Eu you. vou compartilhar essa história com And this você. lady was sitting E a there. senhora estava sentada ali. I mean, I'm just going to make it like an imaginary story for Vamos you. imaginar que a senhora Okay, sentada. so there is a lady sitting here, Tinha uma senhora sentada aqui. and I gently lay hands on her. E eu gentilmente coloquei as mãos sobre And ela. guess what? E sabe o que, meu irmão? It wasn't like a lightning bolt struck Não me, foi and tipo um raio caindo sobre it ela. wasn't like, like fireworks Não appeared. foi como fogos de artifício aparecendo. It wasn't like, the lady lit up and, something happened. Não é que a senhora levantou e alguma coisa It aconteceu. was the most natural. Foi a coisa mais natural. It was the most amazing. A coisa mais maravilhosa. It was the most incredible A coisa thing. mais incrível. But it was so natural. Mas foi tão natural. It wasn't like a Hollywood, Não foi effect. alguma coisa de Hollywood, algum efeito. It was natural. Foi natural. I laid hands, Eu coloquei as minhas mãos. and immediately E imediatamente she stood up. ela levantou, irmão. She stood up. Ela levantou, irmão. She stood up. Ela levantou. Just irmão. like that. She stood Assim, up. ela simplesmente levantou. And she was standing there. E ela ficou de pé ali. And obviously the crowd E erupted. aí toda a igreja começou a gritar, And they began to louvar, praise the e Lord. louvar o Senhor. And I grabbed her hand. E eu segurei a mão dela. And I'm trying to help her E eu walk. tentava ajudá-la a And andar. she got a little upset with me. E ela ficou muito triste comigo. And no, upset. Brava comigo. She's like, no, let me Ela walk on disse, my não, own. não, deixa eu andar sozinho. I am healed now. And she was like a little stubborn, E ela era bem teimosa, sabe? But she walked for the first E time. ela andou pela primeira And vez. she ran. E ela correu. God healed her totally.
Deus curou-a completamente. A year later, I went back to the same church. Ano depois eu voltei para a mesma And I igreja got the report e eu recebi o relatório that she was walking. que ela continuava andando. Praise God. Glória a Deus, Praise glória a Jesus, God. glória a Jesus. So you need to understand Você precisa that if entender you activate your gifting, que você precisa ativar os dons que Deus te deu. if you activate your Se passion, você ativar esses dons, if you activate your se willingness, você ativar os seus desejos, if sua you vontade, activate your se commitment, você ativar o seu compromisso, we can turn Brazil back to a God. gente pode levar o Brasil de volta a Jesus. How many of you want to turn back the city to God? Quantos de vocês querem levar o Brasil a Cristo? Hallelujah! Oh, glória! Why don't we all stand there? Então vamos ficar de pé. Father, we are committed to see the Great Commission fulfilled. Senhor, nós estamos comprometidos em ver a grande comissão acontecer. Now, I want to give you an opportunity, Eu quero te dar uma oportunidade. and those who are watching online, E aqueles que estão nos assistindo online, I want to give you an opportunity eu quero te dar uma to oportunidade receive the greatest gift ever. de receber o maior presente de todos. You have been sitting here for the last 45 minutes, Você esteve sentado aqui por mais de 45 minutos. and you've been wondering, E você tem imaginado, can I have hope? será que eu tenho esperança? Can I find the true meaning of hope? Será que eu posso encontrar o verdadeiro sentido da You know, we're esperança? living through a pandemic. Sabe, a gente está vivendo numa pandemia. Thousands upon thousands and millions are dying every day. Centenas, centenas e milhares de pessoas têm morrido todo dia. Life is too short. A vida é muito curta, meu irmão. And so you don't realize this. Então você não percebe isso. But you know, I've lost a lot of people this year because of COVID. Sabe, eu perdi muitos amados por conta da Covid. I lost a lot of friends. Eu perdi muitos amigos. Recently, I lost my spiritual father. Recentemente eu perdi o meu pai espiritual. COVID has been tragic, A Covid tem sido has trágica. been traumatizing. Tem traumatizado as A lot of pessoas. people are not able to get over it. Muitas pessoas não conseguem ultrapassar esse But I have momento. good news for you. Mas eu tenho boas notícias para Jesus você. loves you. Jesus ama você. Jesus died on the Jesus cross, morreu na cruz. and He wants to give you eternal E Ele life. quer te dar vida eterna. Life is too A short vida é muito curta for you to waste it. para você desperdiçá-la assim. Nothing in this world can fill the void in your heart. Nada nesse mundo pode preencher o vazio no seu coração. Not even drugs or alcohol or Nem sex. droga, nem álcool, Nothing sexo, nothing nada will fill the void in your vai heart. encher esse vazio na sua vida. If you are empty, Se você está vazio, even if you go to 1,000 até que churches se você vai a milhares de igrejas and you try different e religions, você tentou diferentes and you read many religiões books, e você já leu muitos livros, nothing will fill the void in your heart. nada irá preencher esse vazio no The seu only coração. one who can fill the void in your heart, O único que pode preencher esse the vazio, only one who can make a difference in your o life, único que pode fazer diferença na sua His vida, name is o nome Jesus. dele é Jesus. His name is O nome dele é Jesus. Jesus. And He wants to meet you E today. Ele quer te encontrar He hoje. wants to encounter you Ele quer today. encontrar com você He wants hoje. to embrace you Ele quer te today. abraçar hoje. He wants to encounter you. Ele quer encontrar com And você. just like the woman at the E Samaritan somente well, como a mulher lá na that woman Samaritana, was changed by aquela the mulher power foi of God. transformada pelo poder de Just Deus. like that woman, Como essa mulher, today you can find hoje Jesus. você pode encontrar Jesus. And if you don't have E se Jesus, você não tem Jesus, if you haven't committed your life to se God, você não entregou sua vida a Deus, maybe some of you are living with one foot in the world and one foot in church. talvez alguns de vocês estejam com um pé no mundo e um pé na igreja. You got to be committed in this Você precisa time. se comprometer com Deus. You can't live with one foot in the world and Você one não foot pode in the viver com um church. pé ali e um pé aqui, irmão. You got to be surrendered. Você precisa se render. We are living in critical Nós times. vivemos tempos críticos. We are living in pandemic Nós times. vivemos um tempo And if pandêmico. you think this pandemic is over, you're E mistaken. se você acha que essa pandemia terminou, você está enganado. This pandemic, unfortunately, Essa pandemia, infelizmente, is just a sign of the time. é só um sinal dos tempos. But fortunately, Mas afortunadamente, we know that Jesus is coming back nós soon. sabemos que Jesus irá retornar logo. So unfortunately, we're going through these, but Então, fortunately, we know infelizmente, a Jesus gente is vai coming back. passar por tudo isso, mas felizmente Jesus está voltando. Hallelujah! Glória a Deus. He's coming back soon. Ele está voltando, irmãos. Are you ready to meet Você Jesus? está pronto para encontrar Are you Jesus? ready to meet Him? Você está pronto para encontrá-lo? Are you committed? Você está comprometido? Are you living a life that Você is está vivendo pleasing uma to vida
God? vida que agrada a Deus? Or do you have something in your Ou life você tem algo na sua that is vida compromised? que te compromete? Do you have some ties to this world? Você tem vivido para este mundo? Or are you living for God? Você está vivendo para Deus? I want you to bow your head Eu quero que você curve a sua cabeça and say this prayer with me. e diga essa oração comigo. Before I finish the service, Antes de eu terminar esse culto, I want you to give your life to eu Jesus. quero que você entregue a sua vida a Jesus. I would love for you to meet Jesus. Eu quero que você encontre Jesus. The greatest thing I can ever offer you this morning A maior coisa que eu posso te oferecer essa manhã is that you find your way back to para God. que você encontre seu caminho de volta para Deus. Jesus loves you. Jesus ama você. He wants to heal you. Ele quer curar você. And He wants to restore E you. Ele quer restaurar And He wants to você. set you E free. Ele quer te tornar livre. So say this prayer with Então me. diga essa oração comigo. Lord Jesus, Senhor Jesus, I acknowledge my sin. eu reconheço os meus pecados. Lord Jesus, Senhor Jesus, forgive me of all my sins. perdoe os meus pecados. Lord Jesus, Senhor Jesus, come into my life. venha na minha vida. I open my heart to Eu you. abro meu coração para ti. I give you my heart. Eu te dou o meu coração And I thank you e eu te agradeço for dying for me on the por cross morrer por mim na cruz and for giving me e life. por dar-me vida. I surrender to Eu you. me entrego a ti. I surrender everything over to Eu you. rendo tudo a ti, Senhor. I love you Eu te amo and I want to dedicate my life to e eu you. quero dedicar a minha vida a ti. In Jesus' Em name. nome de Jesus. If you have committed your life back to God, Se você entregou a sua vida a Deus, please raise your por hand. favor, levante a sua If mão. you have Se você committed fez essa your life oração back to comigo, God, come on, raise your hand. levante a sua mão. Just kindly, please raise your Só hand. levante a sua mão se você fez essa oração. Please, if you Aceitando have Jesus. made this decision, Se você fez tomou essa if you have decisão, recommitted your life back to se God, você entregou a sua vida para come on, raise your Jesus, hand. levante a sua mão. God bless you. Deus te abençoe. Who else? Quem mais? Who else? Quem mais? Are you all knowing? Are you all saved? Are you all born again? Todos de vocês são salvos, todos vocês conhecem Jesus. Are you all born again? Vocês todos nasceram de novo. Now I want to pray for those who want to recommit their life back to Agora eu God. quero orar por aqueles que se afastaram e estão voltando para Jesus. If you want to come back to God, Se você quer voltar para if you're like the Jesus, prodigal child você já conhece Jesus e lá você é como filho pródigo agora. and you want to come back to E God, você quer voltar para Jesus. bow your head Então levante, feche seus olhos and say this prayer with me. e diga essa oração. Lord comigo. Jesus, Senhor Jesus, forgive me. me perdoe. I'm coming back to you. Eu estou voltando para I ti. love you. Eu te amo. I know you're my Lord. Eu sei que o Senhor é o meu Senhor. I know you're my Eu sei Savior. que tu és meu Salvador. And I surrender to E eu me you. entrego a ti. I want to live my life Eu quero viver a minha vida totally totalmente surrender to you. entregue a ti. In Jesus' Em name. nome de Jesus. If you said this prayer, Você fez essa oração, Raise levante a your sua hand. mão. Deixa eu te ver. raise your hand. Deixa eu te conhecer. God bless you. Amém. God bless Mais you. alguém aqui em cima na And I galeria. want to pray for you Alguém fez now. essa oração. You know, the greatest decision you can make Sabe a maior decisão is que to você follow pode Jesus. fazer é estar junto com Jesus. Why don't we all raise our Por hands que todos nós não levantamos as and let's mãos worship e God? vamos adorar Deus? Let's worship God. Vamos adorar Deus. Can we worship God? Você pode adorar a Deus? Can we worship Você God? pode adorar a Deus? Come on, just begin to worship Vamos God. começar a adorar a Deus. Hallelujah. Aleluia. Begin to worship God. Comece Begin a to adorar. worship God. Comece a adorar. Father, in the name of Jesus, Em nome de Jesus. I pray for everyone Eu oro por cada um that you fill them with your Spirit, com o seu Espírito, that you Senhor. baptize them Que o with your Senhor Spirit, batize eles com that o you seu heal Espírito. them, that you set them Que free, o Senhor os that liberte. you anoint Que o them. Senhor os unja. Lord, heal them of all Senhor, sickness. tu és o curador, aquele que sara as Heal nossas them of feridas. all sickness. Sara, Senhor, os In feridos. the name of Cura as Jesus. doenças em nome de In Jesus. the name of Em nome de Jesus. Jesus. Why don't you place your hand? Quando você levanta suas mãos If e you ora, have faith, se você tem fé, I want you to place your hand eu quero que você coloque a sua mão where you need healing. aonde você precisa de cura. And over the next 5 minutes,
Coloque a sua mão onde você precisa de And cura. I'm going to pray for you E eu now. vou orar por você agora. And I'm going to believe, God, E eu vou acreditar, eu acredito that que tumors will Deus disappear, irá tocar você. ulcers will disappear, Tudo isso vai desaparecer. sickness will A sua disappear, doença vai your desaparecer. bones will receive the Os seus strength. ossos irão receber God's força. going to heal your Deus body. irá curar o seu corpo. Father, in the name of Senhor, em Jesus, nome de Jesus, I pray that all pain will be gone. eu oro para que toda a dor saia I agora. nail all sickness to the Eu oro cross. para que toda enfermidade saia agora em In the nome de name of Jesus. Em nome de Jesus. Jesus. Lord, I thank you Senhor, eu te for your agradeço healing power, pelo seu poder de for the cura, anointing, pela sua for the unção, virtue, pela igreja, for the anointing that is flowing in this place. pela unção que corre neste lugar. Lord, I rebuke all sickness in Senhor, Jesus' eu name. repreendo toda I doença. bind the spirit of pain and sickness. E eu repreendo o espírito de doença. Now, Agora, em I nome de confess Jesus, that toda everyone in enfermidade. this place is totally healed. Eu declaro que as pessoas nesse lugar estão curadas. No more sickness, Não mais enfermidade. no more pain. Não mais dor. I break every generational curse of pain Eu and quebro suffering. toda a maldição In hereditária na the sua name vida. of Jesus. Em nome de Jesus. And I just pray that you will baptize him. E eu oro para que Deus te batize Oh com Lord, poder. baptize him Oh with your Senhor, power batiza com and poder your e graça. anointing E com and seu your unção, grace e com a sua and your graça, abundance e com a sua in the abundância, name of em nome de Jesus. Jesus. Lord, fill him with joy. Senhor, enche Fill as him vidas with com hope. alegria, com Fill him with esperança, assurance com a and give him segurança e a the power certeza, to receive their para que healing. eles vejam o poder curador In do Senhor. Jesus' Em name. nome de Jesus. In Em Jesus' nome de name. Jesus. Amen. Amém. Give Glória a the Lord a Deus. mighty hand. Glória a Deus. Give the Lord a mighty hand. We're going to Amém. worship. We're going to worship. Se você fez essa oração com o pastor e está na sua casa, vai aparecer um QR Code. Eu gostaria que você aproximasse seu celular aí e nos deixe saber que você fez essa oração, para que a gente possa então orar por você e entrar em contato com você. Ninguém vai te coagir em nada, a gente simplesmente vai orar e talvez mandar uma literatura, se assim você tiver disponível. Então aproxima o seu celular aí, preenche esse formulário e nos deixe saber em nome de Jesus. Now, Deus te the abençoe. Bible says, A Bíblia diz, faith without works is dead. sorry, Faith without action is a dead. fé sem ação é morta. I want you to do something this Eu quero morning. que você faça algo essa I manhã. want you to activate your faith. Eu quero que você ative a sua And fé. I want you to do something you couldn't do before. E eu quero que você faça algo que você não podia fazer So if you antes. couldn't swing your neck, Se você não conseguia, por exemplo, dobrar seu joelho, I want you to swing your neck. eu Come quero que on. você, se você não conseguia mexer seu Turn your neck pescoço, around. mexa o seu pescoço. If you couldn't touch your Se você toes, não conseguia tocar os seus pés, I want you to touch your eu quero que toes. você tente tocar Come on, os let's seus all pés. exercise. Come Vamos on. lá, se você tinha alguma dor, alguma If you coisa, couldn't lift your hand, levante a sua mão. Você estava com Raise dor em your algum hand. lugar, come on. vamos lá. Hallelujah. Ative a sua fé. You Ative a gotta sua activate fé. your faith. Faça algo que você não conseguia Now, antes fazer. how many of you are healed now? Quantos de vocês percebem que recebeu uma cura agora? Come on, raise your hand. Levante a sua mão. Se How many of você, you know you are Amém. healed? She has. You are healed? E você foi curada. Yeah, what happened? O que aconteceu? What happened? Come over here. Jesus. I love you. Ela disse que tinha arritmia cardíaca e ela sentiu o coração dela alterando durante a oração. Glória a Deus. Praise God. Anybody else? Heart failure she had. Heart failure. She just felt that she was fine now. Praise the Lord. Glória a Deus. Anybody else? Alguém mais sentiu poder Anybody de cura else? na sua vida? Anybody Se else? você sentiu, compartilha, porque isso ativa a fé das pessoas, irmão. If you have received a miracle, Se você recebeu um milagre, please raise your por hand. favor, levante a sua mão. O milagre Raise não é para your você hand. manter para você, mas é para Raise você your compartilhar. Levante If sua you mão. believe you have received a Se miracle, você acredita que recebeu um milagre, irmão, praise the esse Lord. irmão, amém. God bless you. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te He's abençoe. crying. I don't know Em what's nome de happening with him. Jesus. O que você pode compartilhar Can com a you gente? say it loud? Pode dizer alto. Say it like you are at Ele the não soccer. conseguia mover o joelho e fazer esse movimento, e agora ele consegue.
Ele está normal, Come super on, normal. turn Glória a your Deus. neck. Turn your knees. Glória a Deus. Hallelujah! Praise the Lord. Glória a Deus. Anybody else? Did you see that? Did you see that? Você viu isso? He was able to hold Ele não his knee. conseguia se encostar o joelho And assim, now he's mover o totally joelho. healed. E agora ele consegue. Jesus heals people. Jesus cura as pessoas, meu Anybody irmão. else? Anybody Alguém else? mais foi Come on, curado. activate your faith. Que a fé seja ativada You na sua gotta do vida. something you couldn't do before. Algo, você está fazendo algo que você não And conseguia God antes. will complete the E miracle. Deus irá completar esse We're milagre. gonna worship. Você vai adorar. We're gonna sing this A song. gente vai louvar com essa música. And we're gonna worship together. E a gente vai louvar. And junto. we're about to finish the E nós service. estamos quase terminando, queridos. So why don't we just thank the Lord for the Então, miracles? porque vamos adorar a Deus pelos milagres Come on, recebidos. thank Amém? the Lord for the miracles. Amém, amém. God bless you. Feliz com Deus, foi abençoado essa manhã. Arrebenta a banda, vamos lá. Tá bom, pastor. Grande amor, todos vão cantar, todos vão cantar. Vieste aqui, esperanças dar, forças renovar. Sou do Senhor, és o caminho, só do Senhor, és o caminho. Jesus, o Salvador, és Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vive em nós. Minhas mãos têm sol, glorioso és, glorioso és. Senhor e Rei, tudo vem de ti, nascemos outra vez. Em tudo és exaltado, em tudo és exaltado. Tu és Jesus, o Salvador, és Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vive em nós. Tu és Jesus, o Salvador, és
Jesus, meu Salvador, és Rei, Senhor, és vencedor, teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vive em nós, tu és Jesus, o Salvador, és Rei, Senhor, és vencedor, teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vive em nós. Cristo, Cristo, vive em nós. Cristo, Cristo, vive em Cristo, 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 vive em nós, na tua igreja. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, temos alguns pedidos de oração. Vamos orar. Famílias em grande dor. Tiago, um amigo, se encontra com câncer no cérebro, vai fazer uma cirurgia. E a família também pede oração por sua filha Camila. Me ajuda nessa intercessão. Pai querido, nós queremos orar pelo Tiago. O Senhor coloque a tua boa mão sobre ele, sua mão ressurreta. Traga cura agora para a vida do Tiago, Senhor, em nome de Jesus. E se ele tiver que entrar em cirurgia, guia os médicos, Pai, para que tudo saia conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Oramos pela Camila, Cristina, por favor, busca agora em nome de Jesus. E nós temos Mariana indo para a Argentina, né, Mariana? Nós queremos orar por você também, para que Deus esteja te guardando. Amém? Vem aqui, vem aqui. Isso. E a gente vai orar por você. Pode vir. Isso. Não se assusta não, pode subir. Muito bom. A gente vai orar por ti, tá bom? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos orar por nossa irmã. Ela está indo a outro país. Nós pedimos, Deus, acompanha com a tua boa mão, por favor, Deus, que lá ela tenha de fato, Senhor, mais e mais do Senhor, e que ela possa ser guardada pelo poder do teu Espírito. Senhor, usa a tua filha como instrumento do teu amor. Dinamiza todos os dons que o Senhor já derramou sobre ela. Ativa todos esses dons, para que ela possa ser instrumento vivo do teu amor. E traga ela de volta em segurança para casa, para a sua igreja, que a ama, Senhor, e para a família, que também a ama, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, querida. Deus te abençoe. Amados, nós estamos terminando. Eu só quero falar um pouco desse trabalho. Há umas camisetas lá fora. Essa camiseta é do Dia Global de Evangelização. E parte desse investimento é para as crianças, para trabalhos de evangelismo no Nordeste. A Missão Antioquia sustenta várias casas lá no Nordeste. E esse é um meio de você colaborar. E é interessante porque aqui, esses símbolos, na verdade, é como se fosse um livrinho sem palavras. O coração é que Deus te ama. O dividido é que estamos separados de Deus. A cruz é que Jesus resolveu isso para nós. E agora, qual a sua resposta? Você usando uma camiseta dessa, você pode causar curiosidade na pessoa. Eu lembro que uma vez eu estava numa academia, o tempo que eu era esquisito, que só gente esquisita vai à academia, né? E eu estava com uma camiseta escrita em chinês, Yesu tá aí, Jesus te ama. E uma pessoa olhou e falou, quem me ama? Ele sabia mandarim, mas não conhecia a palavra Jesus. E aí eu pude pregar o evangelho para aquele rapaz. Então, ó, uma oportunidade lá fora, está R$50 e a gente colabora com esse trabalho no Nordeste. Que bom te ver, Vicente. Que bom ver você e sua família aqui, viu? Deus abençoe vocês. Amém, amém, amém. Queridos, eu fui grandemente abençoado. Eu espero que você também esteja sentindo a presença ainda do Espírito Santo em nosso meio, a notória presença dele durante a palavra, os louvores, oração. Que o Senhor seja glorificado e exaltado. Feche seus olhos, vamos orar, entregar, agradecer ao Senhor, né? Entregar o resto do dia, semana e as nossas vidas na mão do Senhor. Jesus,
Senhor, obrigado, Jesus. A palavra é gratidão por esta manhã tão abençoada. A forma como a presença do Senhor foi notada aqui, é notória a presença do Senhor no nosso meio. O passear do Teu Espírito Santo falando ao nosso coração, usando a vida do pregador, usando o louvor, oração. Tudo, Deus, culminou para a obra do Senhor, para o avanço do Teu reino e para abençoar a igreja do Senhor que se reuniu esta manhã aqui. Deus, que a boa mão poderosa do Senhor repouse sobre as nossas vidas, Jesus, no nosso caminhar com o Senhor durante a semana, durante o mês, os anos que temos pela vida, pela frente, Jesus. Sê conosco, dá direção, sabedoria, para a igreja do Senhor ser um diferencial, para que a palavra do Senhor seja proclamada e o Amém, avanço do Jesus. reino seja notório, em nome de Jesus. Amém. Estenda a sua mão, querido. Que o amor de Deus, o amor incondicional do nosso Deus e Pai, a graça imerecida e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do doce Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja do Senhor, agora e para todo sempre. Amém, amém. Amém. Boa semana Amém, e Deus os queridos. abençoe. Glória a Deus. Hoje às 18 horas continuamos aqui uma pregação, vamos falar sobre o livro de Efésios, aquilo que Deus fez, o antes e o depois. Você é nosso convidado, Deus abençoe.